Bom Ganhei uns dia, quilos. Bom estamos no ar. dia. Bom dia, boa tarde ou boa noite, internautas. Estamos aqui na nossa quinta live, né? No próximo dia 24 de julho, a lei de cotas, a lei que garante a inserção das pessoas com deficiência no mercado formal de trabalho, fará 29 anos de existência. É uma legislação que a gente tem que cuidar muito bem. Toda hora se joga casca de banana no caminho dessa legislação. Toda hora, enfim, existem movimentos que tentam enfraquecer ou desvirtuar essa legislação. E a nossa luta cotidiana, o papel da Câmara Paulista para a Inclusão no Mercado Formal de Trabalho é fortalecer essa legislação e possibilitar a inserção com dignidade das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Esta série de lives que nós estamos realizando, com pessoas com deficiência que eu estou entrevistando, faz parte das celebrações dos 29 anos da existência da Lei de Cotas. E hoje tenho a alegria e o prazer de entrevistar a Duda Schiavo. Temos aqui também a participação do Luan Mota, que é o nosso intérprete de Libras. Quer se apresentar, por favor, Luan? Ok, vamos lá. Moreno, cabelo de barba preta, olhos escuros, estou utilizando uma camisa polo cinza. Obrigado, Luan. E a Duda aqui com a gente hoje. Você pode se apresentar, por favor, Duda? Eu sou a Duda Schiavo, eu tenho cabelos pretos, ondulados, eu sou branca, meu rosto é bem redondinho, né, Tuca? Meus olhos pretos, tô de batom rosa, meio escuro, vermelho. Eu tô vestindo uma camiseta preta de manga comprida e de gola, assim, no pescoço. Qual a sua idade, Duda? Eu tenho 23 anos. 23. Me formei faz um pouquinho de tempo, faz um mês só. Uhum. Bom, eu sou o Tuca Munhoz, eu tenho 62 anos, sou branco, tenho barba e bigode grisalho, olhos azuis, pouquíssimo cabelo, ainda passei a máquina 1, uso brinco de pequenas argolas, estou usando uma camisa azul, tipo camisa jeans. Então, vamos aqui começar a bater um papo com a Duda. Duda, sempre que eu vou entrevistar alguém, é claro, eu procuro saber algumas coisas das pessoas, eu até te procurei para a gente trocar umas informações, pedir para você me passar algumas coisas. E aí eu estava lendo um texto seu, muito lindo, que você postou no Instagram, e eu li uma frase que diz assim, você estava falando do seu namoro, né? Foi um texto que você escreveu para os Dias dos Namorados, que, aliás, quem me falou disso foi a Mila, nossa amiga Mila Guedes, né? Que é uma das... Querida. Nossa, querida. Um beijo aí, Mila. A Mila tem nos assistido todos os dias. Espero que ela esteja aqui. Então, e aí você dizia, no texto você falava uma frase que eu pesquei lá no meio que me tocou, que você dizia assim, além da deficiência e com a deficiência. O que você quer dizer com essa frase? O que você quis dizer com essa frase? Além e com a deficiência. Primeiro, faltou na descrição, né? Eu tenho uma deficiência física no braço direito, tenho um bracinho menor e uma mãozinha diferente. E quando eu falei isso, na verdade, é porque eu acho que a gente não quer ser visto só além da deficiência, né? Não só visto como uma pessoa, né? A gente traz muito as pessoas só me enxergam a partir da deficiência, só enxergam a minha deficiência, a minha limitação, e não enxergam quem eu sou, enfim. Mas eu acho que é mais do que isso, né? Enxergar a pessoa que eu sou, mas a deficiência faz parte de quem eu sou, né? Não tem como separar a Duda e o bracinho. Ele faz parte do meu corpo, ele faz parte da minha história, ele faz parte da minha trajetória como profissional, ele faz parte da minha trajetória, né, como ser humano. Então, eu acho que foi justamente sobre isso. Eu não acho que eu quero
ser vista só além da deficiência, mas também que minha deficiência ande comigo lado a lado, porque ela faz parte, né, do meu corpo e, enfim, de tudo. Eu sou ela, né? Então não tem como separar. É interessante isso. Eu não sei se eu faço uma relação correta, mas às vezes quando eu ouço falas como a sua, que é, aliás, muito bacana, eu me sinto muito, me identifico muito com isso, que acho muito legal. Às vezes me parece que esse tipo de fala, e me corrija, se contrapõe à fala da superação, né? Sim, com certeza. Eu estou interpretando corretamente? Sim, com certeza, porque por muito tempo, né, eu ouvi assim, ai, você é um exemplo de superação, porque você conseguiu lidar com isso de uma forma muito boa. Mas eu acho que foi uma trajetória, né, um caminho de autoconhecimento que eu percebi que, na verdade, eu não superei. Sou eu, sabe? Eu nasci com a minha deficiência, ela faz parte de mim. A gente viveu tudo isso juntas. Então, de fato, vai, né, o oposto do exemplo de superação. Eu não superei minha deficiência, eu abracei ela e eu vivo junto com ela, porque ela faz parte de mim. E desculpa. E é isso, acho que é um caminho de identidade, né, que eu encontrei. Eu quis me encontrar na deficiência. Me parece, às vezes, Duda, você falando assim, eu vou aqui te ouvindo e refletindo, que quando a gente fala dessas duas concepções, da superação e do abraçar a deficiência, o que me ocorre pensar é que, ao se falar em superação, é um discurso confortável para os não deficientes. E ao se falar em assumir a deficiência, é um discurso que incomoda os não deficientes, porque eles querem que a gente supere, como se esquecesse, como se não assumisse a deficiência. E a sua fala me parece muito me parece, não é com certeza, de assumir a deficiência, né? E você até usou o termo abraçar, que é mais interessante ainda, né? Eu vejo esse discurso de superação, Tuca, como uma forma de justificar o porquê aquilo é diferente, sabe? De diminuir aquilo, né? A pessoa tem uma deficiência, mas ela superou. Então, eu posso superar o fato dela ter uma deficiência também, sabe? Acho que é uma forma de colocar a deficiência de lado e silenciar ela e colocar como algo tão triste e miserável que a gente precisou superar. Então, a gente não precisa falar sobre isso, a gente não precisa encarar, a gente, sabe, é um assunto morto. E não é isso. A gente tem que falar sobre a deficiência, a gente precisa colocar ela para fora, né? Eu acho que a gente vive hoje em dia um contexto, né, principalmente a minha geração, de tanta personalidade, a gente está vendo tanta identidade aí na internet. O Instagram faz muito isso, né? A gente vê o movimento racial, o movimento feminista crescendo muito na internet, e eu vejo um movimento de procura mesmo, da gente tentar se colocar dentro de identidades que façam sentido para a gente. E eu acho que a deficiência ficou muito tempo silenciada nessa ideia de superar, né? E hoje em dia o que eu tento trazer, né, vendo tudo isso, é que não, a deficiência faz parte de mim, eu sou ela e além dela, né? Igual meu cabelo é preto, eu sou ele também, mas eu tenho outras coisas em mim. Acho que é basicamente isso, assim. Você citou agora a questão de outros grupos sociais, né? Você falou de mulheres, o movimento feminista, a questão de raça e tal. Esses grupos sociais também têm tido, de uns tempos para cá, políticas afirmativas, políticas de cotas, né? Por exemplo, me ocorre agora lembrar, nos partidos políticos tem a cota de 30% para mulheres. Nas universidades tem cotas para negros, cotas para mulheres, cotas para pessoas com deficiência também. A lei de cotas das pessoas com deficiência para o mercado de trabalho é uma legislação mais antiga, né? Eu acho curioso quando a questão das cotas para outros grupos sociais, chamados minorias, são bastante recentes, né? E criaram muita polêmica, né? Muita polêmica, as pessoas não aceitam,
existe, por exemplo, agora o ex-ministro da Educação, no apagar das luzes, ao sair do ministério, ele assinou uma portaria, enfim, né, acabando com a legislação, com as cotas no ensino, na pós-graduação universitária, enfim. A questão das cotas tem sido muito polêmica aí, sobretudo de raça e de gênero. Acho que é de raça ainda mais, não? Mas as cotas das pessoas com deficiência não geram tanta polêmica, apesar as cotas no mercado de trabalho. Apesar de, como eu disse no começo, nós corremos um eterno risco dessa legislação ser desvirtuada ou, quem sabe, extinta. Como é que você vê a questão das cotas e, especificamente, a questão da lei de cotas para pessoas com deficiência no mercado de trabalho? Enquanto uma política afirmativa, você entende que é uma política afirmativa? Com certeza, né? Eu acho que a gente tem um histórico de exclusão gigantesco e muito silenciado, né? Enfim, quando você fala isso dos movimentos, dos outros movimentos, eu me lembrei aqui de um post que eu vi na internet falando sobre essa movimentação. E não falava sobre as pessoas com deficiência, né? E eu vejo isso muito acontecer, de como as movimentações de outras pautas acabam explodindo e a pessoa com deficiência ela ainda continua nessa linha de silenciamento que a gente vê historicamente acontecer. Então, sim, eu vejo a lei de cotas como extremamente necessária. Não dá para a gente falar de inclusão e acessibilidade se as pessoas com deficiência não estiverem dentro dos espaços, né? Então, eu vejo como um caminho para a gente se colocar dentro dos espaços e aí sim abrir um grande diálogo do que é a pessoa com deficiência e o que é a inclusão com a gente dentro do debate. Você está atualmente empregada? Você trabalha, Duda? Sim, eu estou na Natura, na área de marketing de produto, em perfumaria. Você está trabalhando, você está na cota da Natura ou Sim, tô. está na cota, né? Uhum. É interessante. Isso é muito, de fato, essa exclusão histórica que nós, pessoas com deficiência, temos é um fato, né? Sim. E é interessante, gostaria de saber a sua opinião sobre isso, porque quando a gente discute cotas da questão de gênero, né, da questão de mulheres, as protagonistas dessa discussão são as mulheres. Quando a gente discute cotas de raça, os protagonistas dessas discussões são as pessoas negras, os indígenas, né? Mas eu tenho visto a discussão sobre cotas de pessoas com deficiência, eu participo de muitas reuniões, enfim, nem sempre, ou na maioria das vezes, não tem as pessoas com deficiência como protagonistas, né? São pessoas sem deficiência que discutem a questão das cotas. Você já deve ter ido a reuniões, não sei se você frequentou as reuniões, por exemplo, da Câmara Paulista ou de outras organizações, onde a presença das pessoas com deficiência é minoritária. Como é que você vê isso, né? Como é que você, enfim, cara, essa situação? Eu concordo 100% com você. Eu acho que a gente ainda está num caminho, né, enfim, muito... que a gente ainda segue nesse silenciamento, né, Tuca? Eu percebo muito isso na internet. Sempre trazendo, né, a minha visão a partir da minha geração, porque a gente preza muito pelo local de fala, mas quando a pessoa com deficiência, eu acho que a gente está muito atrás ainda em relação a isso. Ainda tem a imagem de quem tem que falar pela pessoa com deficiência é o pai, a mãe, o médico ou o chefe, né? Nunca ela. E com certeza eu já vi muito isso acontecer, enfim. E como eu disse e repito, eu acho que a lei de cotas é um agente para mudar isso estruturalmente e trazer a gente para o debate, né? Eu acho que, claro, existem outras formas para a gente também fazer isso, incentivar isso, mas eu vejo a lei de cotas como um grande incentivador para mudar essa estrutura. Como é que você, no seu trabalho,
na experiência profissional que você tem tido, apesar de tão novinha, mas você sentiu preconceito? Como é que você sente esse olhar? Então, eu falo que eu estava pensando nisso hoje de manhã. Eu falo que eu sou extremamente privilegiada nesse sentido, porque eu tive a oportunidade de escolher, né? Então, eu trabalho agora na Natura e eu trabalhava no Instituto Modo Parités com a Ivone, e são 2 lugares, assim, incríveis e que eu tive a oportunidade de escolher e ser escolhida, né? Não só escolher. E foram lugares, são lugares, né, de muita recepção, enfim, de um canal aberto para poder falar sobre o que eu acho, enfim, o que pode vir a acontecer. Então, eu fui muito privilegiada nesse sentido, de estar em lugares que a deficiência é um assunto até hoje, né, que eu posso falar. Mas na vida, obviamente, eu sofri preconceito, mas no trabalho, hoje em dia, eu não posso dizer isso ainda. Então, nos seus textos, nas coisas que eu tenho lido de você e do que eu tenho te acompanhado, você fala bastante sobre capacitismo, né? Por isso que eu te perguntei em relação aos preconceitos, né? Quando você fala em capacitismo, imagino que você olha ao seu redor, vê as relações sociais, as outras pessoas com deficiência e também a sua experiência pessoal, né? Nesse sentido, como é que o que você nos fala sobre o capacitismo, em termos dessa... porque o próprio termo capacitismo, e é muito interessante, ele tem sido usado há pouquíssimo tempo. Eu acredito que de uns 5 anos para cá, no máximo, é que tem surgido esse termo capacitismo. Eu acho muito, muito bom isso, muito positivo, porque as palavras, elas, enfim, descrevem uma realidade, né? Sim. Uma realidade que, como você falou há pouco, escondida, né? A gente precisa dar nomes. Exato, precisa dar nomes e um nome foi dado, né? Sim. É interessante que um nome foi dado e pegou, né? Ou, quer dizer, se o nome foi dado é porque a realidade existe, né? O nomeado existe, né? E o que é, então? Como é que você me vê e o que você me fala sobre essa questão do capacitismo? É que sempre que eu vou falar de capacitismo para alguém, explicar, né, a minha percepção sobre isso, eu falo sobre, assim, o capacitismo não é você ir lá direcionalmente falar para a pessoa, olha, você é um aleijado e você é um bracinho, não sei. Não é isso, né? É uma violência direcionada. Eu acho que a nossa sociedade ela é capacitista estruturalmente quando a gente olha para o nosso meio social e não tem uma pessoa com deficiência. Quando a gente pensa na nossa casa, e eu estava pensando isso esses dias, e a gente não pode receber uma pessoa com deficiência. A gente olha para o nosso trabalho e a gente não tem como contratar uma pessoa com deficiência. Né? A gente olha para uma pessoa com deficiência e não consegue sentir afeto por aquela pessoa, para ser amigo, para se relacionar. Enfim, e quando você falou, né, que o histórico da pessoa com deficiência é um fato, de fato é um fato, mas para a gente, né, eu não acho que isso seja explícito, né? Eu olho para todas essas movimentações, principalmente na internet, que é um meio que eu sou muito presente, e se fala muito, né, de várias situações históricas que a gente passou e a pessoa com deficiência ainda silenciada, né? Pouca gente sabe que o capacitismo se deu de uma forma estrutural. Então, pessoas foram assassinadas, né, por terem deficiência. E as pessoas não têm essa consciência de que isso aconteceu. Então, é um fato, mas eu não acho que ele está sendo visto. E quando eu falo de capacitismo, é justamente sobre isso, sobre a gente não conhecer a pessoa com deficiência, não conhecer a história da pessoa com deficiência, não conviver com ela, e ela não está no debate, né? Enfim, quando a gente olha para o feminismo, para o racismo, enfim, onde está a pessoa com deficiência, para o movimento LGBT também, aonde está a pessoa com deficiência no meio de tudo isso. Então, eu acho, quando eu falo de capacitismo, é justamente sobre essa exclusão da gente como seres sociais, como seres, né, não só no trabalho, mas também na vida amorosa, nas redes sociais, Doutor, enfim, você falou do capacitismo estrutural
e deu alguns exemplos e citou a coisa do afeto, das dificuldades que esse capacitismo estrutural dificultaria as próprias relações de afeto. Sim. Né? Como é que é? Me fala mais sobre isso. Sabe, Tuca, eu estava assistindo um vídeo de uma menina, Amanda, uma conhecida aí de internet, e ela estava falando, eu vou usar a fala dela, sobre como o amor ele é construído a partir do corpo padrão, né? Ele se valida a partir do corpo padrão. Então, a gente se relaciona a partir do beijo, da relação sexual, da mão dada, né? De você andar junto, de você levantar o pé quando você beija. Eu achei demais isso que ela falou. Porque é exatamente isso, né? É, padrão, é bem um padrão do cinema americano, né? Exato, esse negócio de né? levantar o pé quando beija é bem da atriz americana. Né? E a gente valida o amor a partir disso, né? Então, quando a gente olha para a pessoa com deficiência, o que ela tem para dar, né? Se ela não tem esse amor padrão, baseado nesses quesitos. E também a questão do corpo mesmo, né? O que é... Eu acho que eu vejo uma dificuldade por criar afeto por um corpo que não segue esse padrão, né? Ele é diferente, então ele não é sexual. E historicamente a pessoa com deficiência ela não é vista a partir da sexualidade, né? Não é uma pessoa que se relaciona. Então eu acho que a questão do afeto cruza muito com o capacitismo. Você sabe que é muito interessante isso, e eu tive que lidar isso por muito tempo. Eu agora uso cadeira de rodas, mas durante muitos anos, toda a minha juventude e tal, eu usava muletas. Né? E a muleta impede de se andar de mão dada. Você não consegue andar de mão dada se você está usando muleta. Né? Então é bem isso que você coloca, né? Enfim, e aquilo para mim foi uma situação muito complicada até eu vencer essa coisa comigo mesmo, né? E é interessante, né? Porque é um modo de estar no mundo, né? Mas o padrão diz que você tem que andar de mão dada com a sua namorada. Sim, exato. E tal, né? E só existe um jeito certo de se relacionar, né? Não existe Exato. E se você não se relaciona, não faz conforme manda o figurino, levanta o pezinho na hora de beijar e etc., você acha que você é o errado. Né? O problema está aqui que você não faz conforme está dito. E até você reunir forças, né? E senso crítico para dizer que não, o problema não é esse, o problema é outro, né? É complicado, né? E se você não consegue reunir essas forças e essa reflexão, né, para lidar com isso, você vai carregar eternamente o status de pessoa errada, né? Ou de pessoa com deficiência, né? Por muito tempo eu percebia que eu ficava eu era colocada como amiga, sabe? Dentro das minhas relações. Eu era sempre a amiga, melhor amiga, melhor amiga. E eu falava, gente, alguma coisa errada, né? Todo mundo quer ser meu melhor amigo, ninguém quer me beijar. O que é isso? E eu, né, enfim, eu sempre falo que a gente nasce com a deficiência, ou enfim, adquire, mas a gente precisa aprender a ter a deficiência, a olhar para ela e falar, é meu, né? Faz parte de mim. Então, acho que eu passei por todo esse processo. Muitas vezes eu achava que, meu Deus do céu, alguma coisa está errada comigo. Mas eu não entendia que isso fazia parte de toda uma estrutura, né? Enfim, e não era comigo, era com a deficiência. Enfim, hoje eu olho para isso de uma forma muito mais crítica, mas é um processo. Essa coisa que você fala, que eu acho muito interessante, a deficiência é minha. Ela é minha no sentido de uma posse positiva, né? De fazer disso uma coisa boa, positiva. Me lembra muito a frase famosa do movimento negro americano, Black is Beautiful, né? Que sempre foi dito, negro é feio, né? Aquela coisa toda que a gente já ouviu, cabelo ruim, os padrões de beleza e tal, até que um dia, né? Essa coisa de reunir força, refletir, reunir reflexões e falar, não, Black is Beautiful, né? Não, a deficiência é minha, não tenho nada que superar, ela é minha, ela faz parte de mim, né? Isso é
é muito positivo. Eu acho que a sua fala contribui muito. Espero que muita gente assista essa live e te ouça, porque é muito importante essa fala, né? E acho até que é muito mais importante saindo de você, com seus 23 anos, do que saindo, por exemplo, de mim ou de qualquer outra pessoa que já fez a sua parte na estrada. Ainda temos estrada pela frente, mas eu acho muito interessante. Esses dias o secretário Cid Torquato reuniu lideranças do movimento das pessoas com deficiência, né? E eu falei que ótimo, né? Estou muito contente de participar disso, né? E eu falei para ele da importância de ter gente jovem nisso, porque das pessoas, tinha umas 40 pessoas e tal do Brasil inteiro, acho que a faixa etária era de 50 anos para mais, sabe? Eram pouquíssimas pessoas. Acho que Isso sempre acontece. uma menina só era mais jovem, né? Fernanda, acho que é o nome dela. Mas a grande maioria são pessoas que militaram aí nos anos 80, né, 90, e ótimo que continue militando, né? Mas nós temos que ter lideranças, ter gente jovem. E acho que essa sua fala, Duda, enriquece muito o movimento, sabe? Acho que é muito, muito rico. Nós, o pessoal da minha faixa etária e tal, nós lutamos muito para deixarmos de ser objeto da clínica, né, dos médicos, da medicina, porque a deficiência sempre ficou ali naquela coisa do campo da medicina e tal. Tanto é que se fala do modelo médico e do modelo social da deficiência. Acho que nós conseguimos nos libertar um pouco desse modelo médico, mas ele está aí também, sabe? Como a casca de banana na lei. Ele está ali o tempo todo querendo nos dominar. Mas eu acho que a sua fala, quando se fala de tomar posse, né? E é interessante que o movimento ocupa, né? Das ocupações e tal, em vários sentidos, tem um pouco esse viés, né? Ou ocupar em vários sentidos, né? Como que ocupar a deficiência, né? Sim, com certeza. E eu acho que a sua fala, vindo de você, tem uma importância muito grande mesmo. Mas eu não tiro essa importância, viu, Tuca? Porque eu tenho uma grande crítica à nossa juventude, porque a gente acha que começou ontem, né? Que a gente acha que está abalando, que a gente que é dono desse movimento, que a gente que está conquistando. E não é isso, né? Tem muita gente nessa história e que lutou para a gente estar podendo estar aqui, né? Falando. Eu só estou aqui falando porque alguém abriu o caminho. Senão a gente já está tudo junto ali, guardadinho. Então, a minha fala hoje se dá porque vocês permitiram, e eu acho que a nossa geração ela precisa, né, olhar para tudo isso e ver a importância, né, da gente seguir com força e também zelar por essa história que foi conquistada, não foi de mão beijada, não, né? Então, se eu estou falando é por causa de vocês. Hoje você me tocou muito, essa sua fala me tocou muito. E teve uma outra vez, não sei se você se lembra, que você falou uma coisa que também me tocou bastante. Que você falou também da cultura de paz, lembra disso? Você falou, né, numa reunião que a gente estava junto, você falou, eu estava, acho que falando alguma coisa um pouco indignado, não sei das quantas, e você tomou a palavra e falou da questão da cultura de paz, de como a gente incorporar ao movimento das pessoas com deficiência a cultura de paz. Foi isso? Me lembro bem dela. Eu falei sobre como a gente garantir, né, uma fala educativa e a gente levar todo esse conhecimento para frente de uma forma não violenta, quando na verdade a gente passa por esse preconceito diariamente. Enfim, às vezes eu até falei lá na hora, eu falei, às vezes a gente só quer explodir todo mundo, botar fogo, falar, olha, eu cansei, vocês que se virem que eu cansei. Mas eu entendo que, né, somos humanos, a gente tem dias e dias, mas como movimento e como seres políticos, eu acho que a gente precisa pensar em como levar isso para as pessoas sem deficiência e abrir esse assunto, né? Porque a gente precisa começar a falar porque
Era essa a minha dor na hora, de como cessar essa raiva que eu sentia no momento de uma situação de preconceito e levar de fato e falar, olha, não é assim, assim, assado, você não deveria estar dizendo isso. Às vezes eu penso que quando a gente assume e está na luta pelos direitos das pessoas com deficiência, é importante também a gente ficar muito atento ao que está acontecendo ao nosso redor, no sentido de contribuir com outras situações, com outros grupos, com outras lutas, incorporar às nossas lutas conceitos como esse que você coloca da cultura de paz e tal. Mas também foi difícil para mim chegar, pelo menos essa é a minha conclusão, de que a nossa própria luta, ela tem uma força muito grande, ela contribui muito para a potencialidade de mudanças sociais que existem no mundo, né? Essa potencialidade que reúne, enfim, uma série de outras questões, de outros grupos, de outras situações em que as transformações sociais estão latentes. E a nossa luta traz muito essa potencialidade de uma transformação, de um novo conceito de viver, né? Eu estava ouvindo uma entrevista de um antropólogo dizendo que quando se fala de humanidade, a gente logo pensa a nossa humanidade enquanto grupo dominante, né, do homem branco que dominou o mundo, né? E a humanidade não é isso, a humanidade é muito mais que isso, né? Tem uma miríade de outras culturas, de outros grupos humanos que são dominados, mas que são humanidade também. Só que a gente tende a considerar que a humanidade é essa construída pelo homem branco, enfim, pelo macho alfa, essas coisas todas, né? Então, eu fico considerando que a própria discussão da deficiência, ela provoca e ela ajuda a corroer um pouco essas estruturas de dominação, né? E aí, te perguntando, você tem toda uma atividade na internet e tal, discutindo acessibilidade, fazendo uma série de outras discussões. Como é que você considera que essas suas discussões podem contribuir para, enfim, uma nova ordem social ou uma desordem social? Ai, mas aí é muito chique, né? Muita responsabilidade para mim. Será que eu consigo, Tuca? Mas é um sonho, né? Com certeza é um sonho. E espero que a gente alcance em algum momento e de alguma forma. Eu me coloco muito como uma pessoa para provocar, sabe? Eu acho que eu quero colocar a pulga atrás da orelha, porque eu acho que as pessoas sem deficiência, elas não param para pensar nas pessoas com deficiência. Não é um assunto que elas chegam a pensar no dia a dia, né? Não olham para um espaço e pensam, putz, aqui a pessoa não conseguiria entrar. Então, eu me coloco nesse papel de provocar, de questionar, né? De colocar a pulga atrás da orelha para a pessoa passar a pensar nisso. Então, e eu acho que cada um é um pouquinho de agente de mudança. Então, né, eu tenho seguidores, eu não sou uma blogueira, né, de milhões de seguidores, mas eu tenho ali um grupo de pessoas que me seguem. E eu vejo que tem gente de RH, engenheiro, gente de startup, enfim, de todas as áreas possíveis. E eu me coloco nesse papel de levar esse assunto para essas pessoas e elas levarem para o espaço delas, né? Se questionarem sobre o trabalho delas. Por que as pessoas com deficiência não estão naquele espaço? Por que aquele espaço não é acessível? Então, é essa missão que eu coloquei para mim. Uma coisa, sabe aquela cantora Linda Quebrada? Já ouviu falar? Né? Uma vez eu vi uma entrevista dela e ela dizia assim, que é muito difícil para um travesti sair de casa. Né? E é muito difícil também para uma pessoa com deficiência sair de casa. Com certeza. Né? Mas o que tem uma coisa a ver com outra? Na hora eu senti um impacto quando ela falou isso, né? Porque para as pessoas com deficiência também é difícil sair de casa. Mas você vê,
as dificuldades são para ambos. Só que o travesti é morto, é assassinado. Não sei quantos são assassinados por dia no Brasil, né? Enquanto que nós, pessoas com deficiência, somos quase que, né, aqueles santinhos, os anjinhos e tal. Porém, é difícil sair de casa para ambos. Sim. Onde se encontra ou desencontram essas dificuldades? Por que existe essa dificuldade? Onde elas se encontram? Você diz do travesti, da deficiência, ou da deficiência e o travesti separados? Não, porque eu entendo que é uma só dificuldade. São muito diferentes, mas acaba sendo uma opressão que vem da mesma raiz, né? Quando a gente estava dizendo dessa humanidade do homem branco e tal. Né? São opressões completamente diferentes, né? Como você disse, o travesti ele sai de casa, normalmente ele é expulso de casa, né? Uhum. E torce para não ser morto na próxima esquina. E a gente não, a gente torce para um dia conseguir sair de casa, né? Para chegar à próxima esquina, né? Exato, para chegar à próxima esquina. E não só fisicamente, né, em relação à acessibilidade, mas também em relação à família, né? Toda essa cultura de não, pessoa com deficiência não é independente, é o anjinho, é criança, é infantilizado. Então, eu acho que são opressões diferentes, mas que se cruzam a partir do mesmo ponto, né? Dessa classe dominante que você fala, de por que esses dois grupos estão sofrendo. Porque a gente acredita nesse homem padrão, enfim, que só ele deve existir. E você falando sobre isso me trouxe muito a questão, né, de intersecção entre os dois movimentos. Eu descobri que interseccionalidade é um conceito do movimento negro essa semana. Eu usava e achava que... Mas, enfim. Mas você entendeu? Eu digo da intersecção de fato, né? Porque quando a gente fala de movimento LGBT, o travesti ele está preocupado em não ser assassinado, né? Mas e se for uma pessoa travesti e com deficiência, né? E aí são duas opressões de uma mesma pessoa. E eu acho que a gente precisa dessa visão para todos os grupos. E aí que eu entro falando sobre a necessidade da pessoa com deficiência estar no debate, para a gente entender que a gente parte de pontos completamente diferentes, né? Então, como é que a gente vai falar de sexualidade em relação à pessoa com deficiência, se a pessoa com deficiência nem é um ser sexual para a sociedade? Então, eu penso muito sobre isso. Estou pensando aqui sobre... Mas eu acho que é isso, Tuca. Esse tipo de reflexão e tal, você tem colocado nas redes sociais? Como é que ou que tipo de coisa você tem colocado e tal? Você tem junto com o Gustavo Tornier, inclusive, vocês têm agora um programa, um programa no Instagram sobre a gente fez uma live juntos, né? Foi super divertido, nossa. Mas falando sobre acessibilidade, é isso? A gente falou de tudo, na verdade, assim, a gente passou por todos os assuntos, até uma conceituação, né, para caso alguém não soubesse. E a gente foi um clima tão gostoso, assim, que acho que quebrou tanta... Eu fiquei energizada no dia, porque eu senti, de fato, algumas coisas rompendo, né? Porque eu e o Gu, a gente tem idades, né, ali parecidas, acho que ele tem 27, eu tenho 23, e a gente trouxe assuntos muito atuais, né? A gente falou sobre séries, sobre entretenimento, sobre a internet, mas a gente foi também em relação à sexualidade, o Gu, a gente quase montou um Tinder online ali para paquerar na hora, então eu acho que foi uma forma super divertida de quebrar vários paradigmas, então foi muito divertido mesmo. E o que mais você faz na internet? O que mais você tem? Qual é a sua presença na eu internet? venho atuando aí a passos pequenos, mas porque tudo é muito pessoal, né, Tuca? Quando você tem uma deficiência, né,
é uma luta política, social, mas também é sobre nossas vidas e, como eu disse, somos humanos, temos dias e dias, às vezes a gente se ama, às vezes a gente não se ama, às vezes a gente quer falar sobre, às vezes a gente quer viver uma vida fútil, sentar no sofá, tomar uma cerveja, tomar um chocolate e pensar em qualquer coisa. Então, eu tenho respeitado esse meu tempo de pessoa, né? Mas como eu disse, eu tenho tentado colocar essa pulga atrás da orelha, ser muito informativa, né? Prezando por essa cultura mesmo não de paz exatamente, mas de informação, né? De educar, de reprogramar, né? De passar para as pessoas de não é o que vocês estão pensando, não quebrar esse imaginário que a gente tem sobre a pessoa com deficiência. E também trazer a visibilidade, porque eu sempre trago isso na minha página, falando como a gente se espanta com muita coisa. E quando é sobre a pessoa com deficiência, isso se cala. Ninguém fala nada, a gente não vê a grande mídia falando sobre isso. A gente não vê corrente no Instagram, no Facebook, né? Ano passado, a lei de cotas passou aí por um apuro gigantesco e ninguém falou sobre isso, né? Enfim, a gente vê uma pessoa falando uma fala na internet e eu acho isso completamente válido. A internet explode, todo mundo para, mas aí quando a gente tem uma ameaça, uma ação afirmativa, né? Uma ação legislativa para proteger os nossos direitos, ninguém falou sobre isso. Então, eu me coloco justamente nesse papel de ligar o alarme e falar, olha, gente, isso está acontecendo, e mesmo que seja uma comunidade pequena, e causar um incômodo nessas pessoas para elas verem que nossos direitos também estão aí, também são caçados, também, né, a gente também está na luta para garantir eles, e existe uma estrutura trabalhando para continuar e nos manter excluídos, e que a gente tem todo dia que combater isso. Ô, Duda, é interessante isso. Você falou do grande apuro que a lei de cotas passou, né? Realmente. Mas por que você acha que as pessoas, que existe uma sempre presente tentativa de boicote à lei de cotas, né? Sendo que ninguém, assim, claramente, na lata, falaria que gostaria de prejudicar ou de furtar direito às pessoas com deficiência. Ninguém fala isso. Muito, muito ao contrário. Né? As pessoas falam, não, as pessoas com deficiência têm todos os direitos, etc, etc. Todo mundo quer ser bonzinho com deficiência, né? E por que você considera que a lei de cotas está a todo momento aí num perigo de ser solapada? E, por outro lado, ninguém assume isso. Exato, ninguém assume isso, né, Toca? E ninguém nem fala sobre isso. O não espanto me assusta mais do que qualquer coisa. Eu acho que, além de um interesse econômico aí, né, por parte das empresas, porque de fato é uma coisa que, quando toca no bolso, o negócio pega fogo. Mas, além disso, eu tenho uma percepção de que, como eu falei, é uma estrutura que ela trabalha o tempo inteiro para manter uma classe dominante, para manter esses grupos minoritários excluídos. Eu não tenho conhecimento suficiente para dizer quem é essa estrutura e qual é o interesse dela por fim de tudo, né? Mas para não dar nome aí às coisas. Mas eu entendo que, sim, assim como em relação à população negra, em relação à população indígena, LGBT, mulheres, existe sim uma estrutura que trabalha diariamente para manter a exclusão. E porque a exclusão né, ela mantém um grupo na dominação e mantém um lucro a partir disso, né? Você acha que, além das questões econômicas, no caso da lei de cotas, existem elementos daquilo que você falava no começo, do capacitismo estrutural, de não querer ter, de existir o desejo de não querer ter no ambiente de trabalho pessoas que fujam ao padrão de comportamento, o padrão de beleza, o padrão de funcionalidade, também iria nesse aspecto?
Com certeza. Eu acho que a gente quer, né? Quer não, eu não quero isso, mas eu entendo que essa classe dominante quer se manter aí e, enfim, tudo que é diferente eles querem aniquilar. Eu não sei se é uma fala muito violenta da minha parte, muito, né? Em tempos que a gente está vivendo esse caos aí, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, porque às vezes vai para um caminho, né? Enfim, a gente está vivendo um cenário político muito sensível, mas eu entendo isso, que é uma, de fato, uma estratégia de sobrevivência dessa classe e tudo que é diferente deve manter excluído. Quando a gente estava falando, você colocou no caso dos travestis, das pessoas transexuais e tal, e quando ocorrem de ser pessoas com deficiência de dupla opressão. Como é que você vê, sendo mulher, a questão de gênero e deficiência? Sim. Acho que você tem umas questões bacanas sobre isso também, não? Sim, com certeza. Eu sempre falo, Toca, que antes de eu ser mulher, e eu não acho que uma coisa exclui a outra, nem vem antes da outra, assim, diretamente, mas quando eu chego, a primeira coisa é a minha deficiência, não o meu gênero, né? Então, muitas vezes eu me vi em situações que era por causa da minha deficiência, não diretamente ao meu gênero. Mas, com certeza, as coisas se cruzam completamente, né? Então, a gente percebe como o machismo e o capacitismo, eles atuam juntamente em várias situações. Então, até nessa questão de relacionamento, muitas vezes eu senti um misto das duas coisas, né? Estar sendo oprimida por ser mulher e estar sendo oprimida por causa da minha deficiência, juntamente, né? E a questão também da autoestima, né? Eu acho que a autoestima cerca muito a mulher. E aí vem a deficiência junto, é uma mistura, uma bomba que haja terapia para lidar, né? Para se conhecer e se amar. Então, eu sinto que sim, a questão do gênero atinge muito a questão da deficiência. Uhum. Eu percebi muito. A adolescência é um momento que a gente percebe muito, né, essas coisas. Eu fico revisitando na minha mente. Uhum. Você falou da autoestima, como é que isso se deu? Como é que você, nas questões familiares, como é que foi a percepção da sua família, dos seus pais em relação à sua deficiência? Como é que isso se deu em termos de fortalecimento de autoestima ou não? Como é que vocês construíram juntos essa situação? Eu acho que o Vozes Femininas ele faz muito isso, né? De falar não só sobre a pessoa com deficiência, mas falar também sobre a mãe da pessoa com deficiência, porque é um assunto sensível, né? Eu não trago a questão de precisa superar, enfim, mas é um assunto sensível, né? A maternidade é um assunto sensível e que também precisa ser debatido. Então, aqui na minha casa, por muito tempo, esse assunto foi um assunto silenciado, assim, a gente não falava sobre, porque eu também não me enxergava. Eu acho que teve muito isso, de eu não enxergar que eu tinha uma deficiência, não perceber que aquilo fazia parte de mim e que implicava em algumas coisas da minha vida. Então, por muito tempo não se falou sobre isso, né? Não, a gente só não falava. E também eu ouvi muito, e eu acho que aí que veio o pulo do gato, né? Que eu, por muito tempo na minha vida, eu ouvi assim: não, você não tem deficiência, você é uma criança completa, você é perfeita, para com isso, você é perfeita. E aí eu acho que aí foi a trocada, né, de chave da minha vida, de eu falar: não, eu tenho deficiência, ela é minha e ela pertence a mim, e acho que é por isso que eu tenho esse discurso hoje em dia. E eu vejo que na minha família isso causou uma movimentação de todo mundo reaprender a como lidar com isso e entender que eu tenho uma deficiência e que isso implica em coisas. Então, não só eu descobri a minha deficiência, como minha família também descobriu o que é isso e o que isso poderia afetar na minha vida. Enfim, acho que foi uma grande movimentação. Como família mesmo, eu passei por
uma situação de violência, não física, tá? Mas uma violência, um ataque na internet. E eu acho que foi aí que a gente se deu conta e se movimentou como família de mudar hábitos, de falar sobre, enfim, cuidar da minha saúde mental em relação a isso, para eu estar preparada para o mundo, né? Porque a gente não tem deficiência um dia, a gente tem deficiência o resto da vida. É interessante isso que você falou, no sentido de que a partir do momento que você assumiu isso, a sua família toda assumiu também. E é interessante como é forte quando você falou também que as pessoas diziam que você era perfeita, que você era completa e tal. Me ocorreu lembrar uma coisa que para mim é muito incômoda, eu não sei explicar bem, mas quando a gente vê uma moça grávida, uma mulher grávida, as pessoas falam, espero que nasça perfeito, né? Sim. Então, fala, caramba, mas o que é isso, né? De esperar nascer perfeito e tal. Então, eu sempre me ocorre que quando acontece de uma mãe, pais, não terem um filho considerado perfeito, como isso é impactante, né? Como isso é impactante e que sofrimento isso deve causar, né? Porque o tempo todo ouviu que tem que ser perfeito, tem que ser perfeito. Sim, com E se não é saúde. perfeito, né? E aí, né? Como é que fica isso? Inclusive, à época, eu já fui coordenador da Pastoral da Pessoa com Deficiência, e tem uma coisa muito forte no cristianismo dessa coisa de que isso teria origem num pecado, numa coisa assim. Nossa, é tudo muito negativo, né? Tudo muito negativo. Então, fora no caso de mães que consideram que fez alguma coisa errada, por isso que o filho nasceu assim, o assado, não perfeito, né? Isso é muito forte, cria um impacto muito grande e muitíssimo difícil de lidar, né? Eu acho que algumas famílias chegam a não ter estrutura para lidar com isso, né? Tanto E aliás, a igreja atua, né, Tuca? sim, Muito forte nisso. a Não gente quero ouve, a gente ouve falar questionar, muito mas de pais, homens que vão embora, que abandonam a família, a esposa e o filho, quando nasce uma criança com deficiência, né? Porque é um impacto muito forte, e aí o lado mais fraco, né? Que no caso aí é o homem, né? Não segura a bronca e vai embora, né? Então é muito complicado. Enfim, acho que você deve ter passado por situações assim, sua família, quer queira ou quer não, é um impacto grande, não? a minha mãe, eu não, né, não quero falar por ela, enfim, mas falando brevemente, ela conta, assim, das pessoas questionarem, né, o que ela fez para isso acontecer. E não é isso, né? Tudo pode acontecer, não existe um culpado e nem deve existir uma culpa, né? Um corpo, ou enfim, uma pessoa que nasceu ali com uma característica. E a gente projeta, né, essa expectativa de que venha com saúde, que venha completo, que venha perfeito. Mas e se vier com uma deficiência? Então, o mundo acabou, deu tudo errado, alguém fez alguma coisa errada para isso acontecer. E não é assim, né? Existem corpos e corpos, pessoas e pessoas, e quem sofre nisso tudo é sempre a mulher e a mãe. Então, de fato, eu entendo que seja um assunto sensível. Não julgo como foi tratado, né? Eu acho que, Essa pelo esperança, contrário, minha mãe me deu muita independência, viu? Por isso que eu sou espoleta por aí. essa, digamos, esperança da perfeição é uma coisa interessante, porque quando ocorre de não acontecer, quando nasce uma criança perfeita, ela é da família, ela é do mundo. Quando acontece de não ser perfeita, ela não é mais do mundo, e nem da família, às vezes ela é só da mãe. Né? Sim. E fica, né? Tanto é que quando ocorre de serem crianças com deficiências mais severas, né, ela é a vida inteira da mãe, né? Eu conheço casos, acompanho muito isso, de situações onde a mãe e o filho, ou a filha com deficiência, ficam juntos a vida inteira.
até que a mãe venha a falecer, normalmente ou fique bem velhinha, já não tenha mais condições de cuidado, mas a vida inteira, aquela criança, e aí é uma exclusão interessante, como aí se junta novamente a questão de gênero e deficiência, porque aquela deficiência, ela passa a ser a opressão de dois seres, do deficiente e da mãe, né? Sim. É bem interessante. E sempre, né, a mãe junto. Eu vejo que a gente precisa muito falar não só sobre a pessoa com deficiência, mas também quem convive ali, né? Normalmente é a mãe, né? Por todo esse histórico, não só do gênero, mas também da deficiência, dela ser sempre cuidada, enfim. E eu falo isso até dentro do meu relacionamento, que para você viver comigo, você vai viver com a deficiência e você vai viver com o capacitismo e, enfim, tudo que cerca isso. Porque no momento que eu for atingida, você vai ser atingido também, né? Eu falo isso pro Murilo. Quando eu sou olhada, você vai ser olhado também. Da mesma forma que alguém vai falar, poxa, essa menina namorando? Vão falar, nossa, esse menino namorando com ela? Salvador da pátria, né? Quem quis ela? Então, eu acho que é um assunto de interesse de todos, né? De todos que convivem e não convivem. Duda, quando você se apresentou, se autodescreveu, você falou do batom, né? Me maquiei para ter você, hein, Tuca? Então, que bom. E você trabalha numa empresa que tem a ver com a coisa da beleza e tal. E aí, qual aproximação você faz entre beleza, que também é uma construção social, e deficiência, né? Que hoje é uma coisa que está sendo cada vez mais discutida, que eu acho muito, muito bacana, né? Essa coisa que tem a ver com o empoderamento da mulher e da mulher com deficiência, sobretudo nesse caso, do procurar essa coisa da autoestima, de se maquiar, de procurar roupas bonitas, e, enfim, mesmo não estando num padrão aceito de beleza, mas se importar para si, né? Como é que você vê essa coisa do embelezamento e da deficiência? Parecem, no senso comum, seriam coisas opostas, né? Sim, eu vou usar uma frase da Isa Meirelles que ela falou essa semana, que a acessibilidade é você poder escolher o bolo de chocolate, né? E eu acho que é exatamente isso, quando a gente fala sobre beleza e deficiência. Então, você olhar para a mulher com deficiência, ou enfim, né, quem quiser usar, e dar a possibilidade daquela pessoa se autocuidar, né? Se enfeitar, passar maquiagem. E beleza tem tudo a ver com você se autoconhecer, se conectar consigo, e autoestima. Muitas vezes a pessoa com deficiência foi colocada ali, né, de escanteio, só como, vamos tentar fazer ela sobreviver, deixar aí, e uma hora vai, e é isso aí. E eu acho que a gente está mudando essa lógica, né, dando um novo sentido para a pessoa com deficiência. Ela é um ser social, ela trabalha, ela se relaciona, ela quer ser bonita, ela passa maquiagem. Calma aí, gente. Desculpa. Ela passa maquiagem, então eu vejo o papel da maquiagem, do perfume, enfim, como um grande apoiador desse processo de autoconhecimento e, enfim, principalmente da mulher, que a gente sabe que a autoestima é um processo diário. E também uma forma de incluir, né, essa população, porque no momento que você olha para a população com deficiência como consumidor, você está incluindo ela na sociedade. Interessante. Bem legal isso. Nós temos só mais um minuto para conversar. E a gente falando... que impacto você acha, né? Voltando a falar um pouco da lei de cotas, aí numa perspectiva aí de mais 10 anos, sei lá, como você acha que vai estar o nosso movimento? Como é que você acha que vão estar as pessoas com deficiência na perspectiva de trabalho, né? Eu acho que a minha visão é que vai mudar bastante para melhor, né? Se as condições sociais
o permitirem, né? Espero, sociais e políticas, né? Mas uma coisa bem interessante, eu tenho visto muita gente jovem como você, que diferentemente de outras gerações de pessoas com deficiência, não tiveram ou tiveram com muita dificuldade acesso à educação, né? Então é bem diferente. Hoje eu vejo, inclusive, já pessoas com deficiência nas universidades refletindo sobre a questão da deficiência. Como é que você vê isso? A nossa perspectiva das pessoas com deficiência. Tuca, eu tô dividida, né? Porque eu acho que um lado a gente está meio desesperançoso aí, porque é de fato um momento político muito complicado, mas eu mantenho a fé. Eu acho que a lei de cotas ela atua assim perfeitamente no nosso movimento, na nossa história, e eu sou muito otimista em relação a ela. Eu acho que, né, a gente vai colher grandes frutos aí mais para frente, porque cada vez mais a gente vê as pessoas com deficiência habitando esse espaço, conseguindo, né, conquistar os seus direitos em relação a poder consumir, poder ter filhos, poder colocar filhos na faculdade, poder estudar, se formar, né? De fato, a gente está vendo muito mais pessoas se formando, e isso também vai, né, ser garantido pela lei de cotas, para a gente ver essas pessoas no mercado. Então, eu acho que a gente vai se encontrar em um cenário muito positivo, todos lá no mercado, trabalhando. E eu gostei do que você falou em relação aos estudos. Eu acho que tem uma super abertura da gente começar a olhar para a pessoa com deficiência, estudar isso, como isso se dá na nossa sociedade. E a internet vem como uma super oportunidade para não só para novos formatos de trabalho, que eu acho que isso ajuda também em relação à acessibilidade. Às vezes não, mas eu acho que também é positivo. Mas eu vejo também uma oportunidade como movimento da gente levar a palavra da lei de cotas aí para frente, levar a importância dela, passar isso para frente, e também passar o nosso movimento, aproveitar esse cenário esse cenário identitário, né, dessa geração, e construir a nova identidade da pessoa com deficiência. Que bom, muito legal. Parabéns. Obrigado, Duda. Obrigada a vocês. Nossa live chegou ao fim. Obrigado, Luan. Obrigado a Júlia, que está aí nos bastidores, no nosso apoio técnico. E convido vocês a acompanharem amanhã a minha entrevista com William Shimurra, que estará aqui com a gente. Então, até logo. Um beijo para você, Duda. Muito obrigada, gente, todo mundo. Obrigada, Câmara. Obrigada, Gil. Obrigada, Ivone. Obrigada, Luan, Tuca. Um beijo. Beijo. Espero que a gente se veja em breve. Nos veremos. Tchau, até logo. gente. Tchau, tchau. Acho que ela saiu. E a gente está ao vivo ainda.